você é uma rodeia muito grande, da casa do Marco. Não, mas eu poderia ir de uma voltinha por aí. Aí é o céu, né? O Cariri, assim, ele seria o céu. Eu acho que eu poderia, talvez, que de alguma forma também estaria dentro do mesmo assunto, abordar logo a questão da CPMI. É correlato. Correlato? Na audiência anterior, a gente já tinha levantado essa questão, né, da necessidade da reformulação. Se constituiu uma nova comissão permanente pessoal docente, Precisa. até para ela Os atender mandatos estão que... vencidos, né? Sim, os mandatos são vencidos. Há uma tradição, claro, não vou entrar aqui no porquê de tudo isso, mas na verdade a comissão permanente pessoal docente no âmbito da UFCG, na verdade, ela nunca desempenhou os papéis que eram da comissão, que a lei termina enumerando uma série de atribuições, né, e deixa mais claro isso, apesar dos problemas que tem a carreira, decorrência dessa mudança feita pelo governo em 2012, né, pelo menos com relação ao CPPD, deixa mais claro, né, quais são as funções da comissão, que é a discussão, definir ou assessorar o colegiado máximo da universidade, né, na definição da política do pessoal docente. Aí entra a alocação de vagas das unidades, contratação e admissão de professores, não é que a comissão vai fazer contratação, mas estabelecer ou propor, ou assessorar propondo normas com relação a essa questão da alteração da contratação e admissão de professores, tanto efetivo como substitutos, alteração de regime de trabalho, avaliação de desempenho, afastamento de docentes para aperfeiçoamento, qualificação, mestrado, doutorado, liberação de professores para cooperação com outras instituições e demais funções que forem atribuídas pelo colegiado da universidade, máximo da universidade. A comissão, ao longo da sua existência no âmbito da UFCG, não tem desempenhado essas funções, tem que se restringir a questão da avaliação do estágio probatório, promoção, progressão funcional e os processos de afastamento de professores, mestrado, doutorado e qualificação, né, casos previstos aí na legislação. Eu acho que está mais do que na hora de haver a reformulação da comissão, tentando para essas atribuições, né, ou ampliação de atribuições, é uma discussão que teria sido feita do colegiado pleno, mas teria que ser encaminhado a proposta com relação a essa reformulação e essas atribuições da CPPD, porque nos últimos anos tem havido uma série de problemas com relação, inclusive, a uma das atividades que ela tem desempenhado, que é a avaliação da progressão, né? Tem havido, isso foi colocado na reunião anterior, né, equipes de interpretação da lei ou de aplicação do que está na lei, que não é a comissão que vai interpretar, isso vai aplicar na legislação e complementada pelas normas internas da universidade. E tem havido problema, inclusive, nos processos que não têm sido aceitos, até tendo como base artigos que não se referem àquele caso. O caso da promoção, né, de uma classe para outra, no caso dos assistentes para adjunto, que o presidente da comissão tem colocado basicamente no seu parecer negando o pedido, fazendo referência ao artigo que trata dos professores em estágio probatório. No caso, como se fosse uma aceleração da promoção. E aí é um equívoco. Eu acho que
que precisam ser corrigidas, que eu acho que não se resolve com a iniciativa da administração que instituiu uma comissão, que foi a portaria foi publicada ontem, né? Instituiu uma comissão, composta pelos professores Romero, Semar e Luciano Barroso, né? Para ela assessorar a comissão permanente e estabelecer aqui um calendário, né, de reuniões para analisar e despachar os processos sob a responsabilidade da comissão. E a outra eleição? A outra é de propor a estruturação da CPPD. Para propor a estruturação da CPPD, ou a proposta de formulação da CPPD e tal, para ser apresentado para as instâncias, sim, mas como é que essa outra essa não é só uma questão da administração. Estamos questionando, do nosso ponto de vista, eu acho que isso não resolve. A solução seria agilizar esse processo da reformulação, da reestruturação da CPPD para atender a lei, né, 2.772 e a 12.863, né, que inclui no artigo que ela tem que ser eleita pelos pares. Veja bem, quando eu tomei pé da situação da CPPD, cheguei bastante, né? Pedi uma reunião com a comissão, ele disse que a comissão estava desarticulada, altamente desarticulada, alguns mandatos para vencer, pedi um relatório para ele, e uma das coisas que os próprios membros da comissão apontaram é que, e foi uma comissão eleita, né, é que havia muito desencontro nas reuniões, né, questões de vários campos, né. Eu penso que isso não é uma justificativa para a comissão não ser. Enfim, o relato é que não estava funcionando como comissão, com dificuldade de várias ordens. Não estava funcionando como comissão, alguns mandatos tinham vencido. E isso aí se agravou com a edição da nova lei de carreira e a dificuldade de leitura da própria lei de carreira que a comissão teve. Isso começou a represar o processo, chegou num nível de reclamação, de justa das reclamações, que eu, como colega, eu queria levar fevereiro, março, para o pleno, né? Essa questão, a questão da CPPD e da CPA, a Comissão Própria de Avaliação também, que está a ser funcionar. Mas, como vocês sabem, o pleno não tem objetivos condições de reunião para se discutir a rotina da universidade, né? Bom, no caso da CPPD, a CPA eu ainda não decidi, mas no caso da CPPD eu decidi por essa comissão assessora. Ela não é a CPPD, nem será a CPPD. É uma comissão assessora que vai me dizer a melhor formulação para ele levar para o pleno, né? A melhor formatação da CPPD. E vai ajudar o que resta da CPPD no despacho dos processos, né? Mesmo porque essa comissão tem uma leitura mais ágil, né? tem uma leitura tanto Barroso quanto Vicemário quanto o Romero, e a presidente Romero, tem uma leitura para mim mais correta. Mas não, a leitura correta na lei que a CPPD não demonstrou. Por isso começou a represar processo, a dar despacho, equívocos, né? E eu não essa comissão como comissão assessora, que vai ajudar a CPPD no despacho de processo, que depende apenas do mandato legal, mesmo porque eu não vejo a CPPD no caso do processo de promoção e ascensão, com outra atribuição, senão conformidade legal. Eu acho que meta acadêmica de pontuar é das unidades acadêmicas, no máximo do centro, dos conselhos do centro. Mas a CPPD cabe não mais mérito acadêmico, no caso de promoção, de assistência, etc., mas de verificar a conformidade legal. E essa comissão tem esse caráter, né? E eu espero que, o mais brevemente possível, minha presença aí para levar, mesmo porque a lei que fala, a lei 2.772, né? É o que toca no assunto, né? E ela não fala da composição. E precisaria ter um tipo de composição que funcionasse, né? Eu acho que, e aí deixo claro o princípio que eu tenho como a experiência só da minha vida mesmo, né?
Mas a democracia direta, talvez, por mais trabalho que seja a melhor forma para elaborar. Né? Difícil em termos de encaminhamento, mas é a melhor forma de formular políticas é a democracia direta. Para a execução, não. Por quê? Claro, todos nós não temos as mesmas habilidades, né? As mesmas habilidades e ao mesmo tempo, né? Então, uma multidão na praça pode ser ótima para formular, mas pode não ser a melhor forma para executar, né? Para executar. Porque todos não temos ao mesmo tempo as mesmas habilidades. O que é que eu estou dizendo com isso? Que devemos ter, por mais apreço que tenhamos pela ampliação democrática, pela participação, etc., mas devemos ter um tipo de composição, até pela distribuição espacial, né, que facilite a reunião, porque é execução. Em caráter constitutivo, mas é execução. É uma comissão permanente. Ela opina para a gestão, que é a gestão de recursos humanos, executar a promoção. Mas veja bem, é uma opinião que deve ser levada em consideração. Então, termina no limite sendo execução. Né? Uma execução deve ter um tipo de funcionamento efetivo. Não é só para formular política, não é para executar, dar parecer. Por isso que eu falei para eles que ele deve ter um tipo de composição e uma disposição pelos centros, né, que faça com que a comissão funcione. Só isso. Agora, o objetivo maior foi mais a angústia imediata de assessorar a atual CPPD para que os processos não fiquem encalhados. Mas, de forma nenhuma, essa comissão é provisória. A CPPD irá para o pleno, né, como proposta inicial. A parte da formulação deles, né, irá para o pleno para ser discutido. Agora, a gente está com esse problema, que é o processo empresário. Eu pedi para eles ajudarem a fazer um calendário de reuniões com basantes, que presídio é o que resta da antiga CPPD, para ir, nos casos dos processos empresários, ir despachando. Porque tem gente prejudicada aí, isso é a exceção. Tem reclamação de pessoas com mais de ano no processo de ascensão institucional aí, empresário. Né? Foi nesse sentido, mas de forma nenhuma irá substituir a CPPD, será a CPPD futura. É claro, para efeito da economia interna, se, dependendo da dinâmica de funcionamento da futura CPPD, se a gente achar por bem manter um comitê assessor, uma comissão assessora, para ele, com raio restrito à legislação interna. O Leonel mostrou de maneira bastante convincente quais são as funções e também quais são os problemas que a gente tem enfrentado com a CPPD. Esses problemas são sérios e aí você terminou de uma maneira um pouco pessimista, dizendo que isso não vai resolver. Resolver, uma coisa clara que não resolve nada. Não é? Contudo, a CPPD é estritamente processual na maioria das suas funções. Existem funções de assessoramento, essas funções na universidade são executadas pelo Comitê Assessor de Vagas, certo? Que é claro que ele deve ser fundido à CPPD em um momento futuro, mas onde a gente está encontrando problemas, e problemas que afetam o dia a dia do docente, são problemas estritamente processuais. Para esse tipo de problema, uma comissão externa e interna ao mesmo tempo é capaz de analisar o principal problema, que é quando uma comissão não funciona, quando uma comissão está desarticulada, é porque o fluxo processual deve ser melhorado de alguma forma. Alguma coisa que entra, tem que entrar, fazer alguma coisa e sair. Se não está entrando, fazendo alguma coisa e saindo, é porque tem ajustes a se fazer na tramitação processual. E é isso que essa comissão vai buscar fazer. Analisar como é possível, nesse momento, fazer esse tipo de ajuste. E uma composição que preserve um tipo de ajuste com relação à tramitação, que é a questão que Edilson colocou. Em algum momento, quando chega na comissão, você tem que olhar e verificar uma tabela ou outra. Certo? Então, tem maneiras mais fáceis e maneiras mais difíceis de apresentar esse problema à pessoa que vai ter que dar um parecer. E é isso o ponto. Espero, em caráter provisório, né, despachar os processos que precisam ser despachados, né,
e encontrar também a condição necessária para fazer a eleição. Eles vão trazer uma proposta e vão apresentar o pleno uma proposta. Professor Deus, tem uma questão que o pessoal, algumas pessoas que vieram já de outras universidades, que vivenciaram outros modelos de progressão e de ascensão funcional, têm sugerido e têm levantado. Eu acho que eu cheguei uma vez até a conversar com o professor Thompson, que era prefeitor, né? Se não haveria possibilidade dessa universidade inovar um pouco também naquele processo que era extremamente burocrático, extremamente penoso para o professor, né? Que é reunir durante 4 semestres comprovantes de coisas que ele fez, por exemplo, 2 anos atrás. E que nem sempre, ao término do período letivo, você tem a certificação por parte da unidade acadêmica, até por falta de pessoas suficientes, número suficiente, que você termine suas atividades do semestre acadêmico e você tem uma certificação de tudo que você fez, desde uma palestra, um curso, aula que você ministrou, uma orientação que você fez, enfim. Eu tomei conhecimento que a Universidade de Goiás tem um processo extremamente eficiente, que não requer do professor sair coletando certificado para comprovar as coisas que ele fez, que é um setor dentro do próprio no recurso humano, onde tudo que você vai fazer, né, você vai lá e registra. Por exemplo, estou fazendo uma pesquisa, foi aprovada? Foi? Registra. Publiquei um artigo, eu vou lá e registro esse artigo. O controle acadêmico já tem o processo de eletrônico, onde as aulas que eu dei estão lá expostas. O professor deu aulas por 4 turnos de 60 horas, então está lá. Então, ao final de um interstício de 2 anos, quer dizer, você vai lá nesse setor e pede um relatório. E aí você tem um relatório, e esse relatório você não precisaria mais sair procurando, catando documento. Que eu não sei se para vocês, mas para mim eu estou com 3 ascensões atrasadas, exatamente porque eu nunca fui preocupado com documentos, essas coisas, estou perdendo dinheiro todo mês. Tá? Porque a gente não encontra, mudou de administração, era um gestor lá na unidade, agora é outro, era uma coordenação lá na especialização, agora é outro. Quer dizer, pode até ser desorganização minha, mas eu acho que a gente poderia ter um processo mais inovador dentro do próprio setor de recursos humanos, que você tivesse um setor específico que você pudesse registrar, e aí esse setor também tivesse ligação com o controle acadêmico para buscar essas atividades que já são definidas, que já estão lá postas, onde se facilitasse um pouco mais a vida do professor e tornasse menos burocrático esse processo. Eu acho que já que a gente está trabalhando a questão de uma nova CPPD, rever as funções, enfim, torná-la mais ágil, etc., eu acho que caberia, nesse momento também, a gente dar uma olhada. Isso faz parte da questão que é o fluxo processual. Mas se você colocou para ser rigorosamente honesto, certo? Eu sei qual é o trabalho envolvido em fazer isso e eu sei qual é a base de tempo necessária para se implementar esse tipo de sistema. Então as pessoas têm que ser honestas no conjunto. Se você vai tentar fazer um sistema parecido com esse que você sugeriu, com a base instalada de informática na UFCG, a gente vai demorar de 3 a 4 anos, se isso for prioritário. Pois é, Barroso, mas um modelo desse poderia ser tentado. A Universidade de Goiás usa isso. Se você tem maior rotatividade, se você tem maior rotatividade nas unidades, no centro a rotatividade de gestão é menor. Sim. São 4 anos. São A gente poderia começar a ver esse processo. Nada impede que a gente veja em Goiás como é, no global lá, né? Mas nada impede também que a gente comece aqui nos centros. Cada centro vai ter uma quantidade de seus professores que vai da atividade na graduação à sua próxima incentivo. Cada centro cobra das unidades e mantém uma atividade. Esse banco de dados é alimentado, manda para a SRH, e a SRH como funcionário, a gente pode tentar isso aí. Eu acho que seria uma boa ideia, porque é uma forma de penalizar o professor, cara. O professor já vive tomando subebado, e aí burocratiza, quer dizer, puxa vida, é um sofrimento você sair procurando documento, não sei o que, papapá, chega no setor, aí ninguém lembra, o arquivo não existe, sabe? Se você tem um setor que registra isso, publiquei um artigo, publicou, traga a cópia do artigo e entrega lá. Não tem inclusive uma pasta nossa no CRH, cada professor não tem uma pasta, tudo que ele fez, as ascensões, não sei o que, estão tudo lá. Então
Então, por que né, nesse lugar original onde começa a vida da gente, em termos de arquivo da vida da gente, a gente não pode ir lá e registrar as coisas e deixar, não é nem registrar sem comprovação amorosa, é registrar, por exemplo, saiu um artigo meu, pego a copinha, levo lá e deixo lá. E aí esse setor já se encarrega, no final me dá um relatório, o que eu fiz nesse período de ascensão. Tá? Cada unidade. E aí não precisaria dessa burocracia toda. Vai lá, passa na unidade, passa no centro, passa não sei aonde, vai para CPPD, sabe? Bom, é uma sugestão. Beto, isso é a mesma coisa, isso já foi colocado em outros espaços e tal. É o problema que também aqui, todo processo, pelo menos você tem que ter no mínimo 2 instâncias. Né? Aqui no caso, para algumas coisas você tem 3, 4. Então, isso é um problema também. Então, talvez, porque grande parte também de todos esses processos de progressão e tal, 80% a 90% é certificado pela própria instituição. Né? É documento da própria instituição, atividade realizada no instrumento. Então, você tem que pegar uma cópia, né, autenticada para comprovar se está nos próprios registros da universidade. O problema é que tem uma estrutura aparentemente horizontal, mas que ela não é. Na prática, ela é extremamente verticalizada, né? Sem comunicação entre as partes. Que aí eu acho que é um processo, uma integração, né? Sistema formatizado, uma integração que permitiria isso. E a SNH pode de qualquer começar maneira a colocar e iniciativa para inicialmente. se resolver essa questão, se a gente pelo menos resolver dentro dessa perspectiva aí de 3 a 4 anos. Isso é o item 2 da portaria, né? A estrutura, né, além de composição, né? Tem tudo isso, né? A dinâmica, né, de pedido, tem da CPPD. Agora, Beto, com certeza. Ressaltar esse ponto, eu acho que, por exemplo, da ótica da administração, então se instituem comissões, né, para tentar apontar saídas, caminhos para resolver isso aí. Eu acho que não é nem nada contra, por exemplo, instituir uma comissão para elaborar uma proposta de estruturação da CPPD. Na verdade, ela termina tendo atribuições aqui que seriam da própria CPPD, Caráter emergencial. em caráter emergencial e tal, que isso também pode provocar alguns contratempos, né, questionamentos. Eu acho que, no meu ver, acho que seria complicado mesmo, porque assim, se a maior parte da comissão ela já está com o mandato vencido, então legalmente ela já não existiria. Então seria uma comissão permanente pro tempo. Até só fiz isso porque o pleno está selecionado. até ter a levar a definitiva. discussão lá para concordar. Com relação a essa questão, por exemplo, de ela não funciona porque a estrutura multicampo isso dificulta, mas a gente tem que trabalhar com a realidade da universidade dela, é a estrutura multicampo. Se a comissão tem que representar o corpo docente, inclusive esse corpo docente, que é distribuído em vários campos. Então, não vai resolver isso com uma comissão que seja exclusivamente ou quase que integralmente constituída de docentes do campus sede, que aí também teria outros problemas, né, que isso poderia Você acha que tem que ser majoritariamente campus sede? Se a porque comissão majoritariamente o campus sede é o campus maior, né? eu acho Proporcionalmente que é é maior. que é maior. Se fosse menor, ainda teria que ser assim. Porque tem que dar a resposta muito ágil. Eu acho que se a comissão, por exemplo, são 5 pessoas, ou se são 11, um por cada centro, acho que tem que ter 6 daqui, a maioria daqui para deliberar. Está acontecendo muito problema de esvaziamento. Mais Está vindo. esvaziamento é amanhã. Então, basicamente, a gente está sozinho, não dá nada referendo, porque não tem, para dar celeridade. Então, quando dá celeridade, não tem assim, nada de bom. Quando atrasa ou interfere ou pede diligência, sei lá, para melhorar a instrução, aí tem problema de reclamação, que é natural, né? O problema é a forma da reclamação. Berta, sua resposta. Goiás, com certeza, deve ter levado algum tempo também para fazer isso. Sim. Né? Mas fez. A gente tem que fazer, evidente. Né? Talvez tenha uns ápices da UFPB, muita coisa ainda
não se muda do dia para a noite, né? Mas tem que ser de vanguarda, né? Eu compreendo isso também. Porque eu não sei se isso já passaram. Todos nós aqui já acendemos aqui dentro da universidade. Sabe qual é o sofrimento? Não, tem sim. gente que é muito preocupada com dinheiro. Como eu não sou preocupado muito com dinheiro, e talvez eu seja ruim por isso, porque eu estou perdendo aí mais de R$ 1.500 por mês. Desde auxílio saúde, que eu nunca trouxe aquele negócio da Unimed para receber o auxílio saúde, mudança 3 níveis sem mudar de níveis, enfim, uma série de coisas que eu estou dedicado ao meu trabalho, eu não fico muito preocupado. E você sabe que tem professor aqui que a sessão dele termina amanhã e ele hoje já está com o processo pronto. Tem essas pessoas que podem ser extremamente organizadas, preocupadas com o seu financeiro. Eu, como eu não sou muito preocupado e talvez meio desorganizado com relação à minha vida burocrática, mas é um sofrimento, cara. Por quê? Porque inclusive os setores não funcionam. Eu chegar lá agora na minha unidade e dizer assim, eu quero uma declaração de todas as monografias que eu orientei nos cursos de especialização, que foram pelo menos uns 4 durante esse período. Não tem, porque não tem o curso, terminou o curso, não sei, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, o coordenador nem está mais na universidade, não tem um arquivo, sabe? Aí você fica prejudicado. Mas a gente pode começar. Mas não é o meu caso, eu estou falando isso. Mas a gente pode começar o diálogo entre a SRH e os centros, já que as unidades não estão cuidando bem disso, que a unidade centro cuide disso aí. Que faça um registro ativo das atividades acadêmicas e administrativas do professor para oferecer ao fim de cada semestre esse relatóriozinho para a SRH. E a SRH, para organizar um banco de dados, esse calçório, quando o professor pedir, eu posso fornecer. Mas você vai fazer pesquisa num registro no pós-graduação? Projeto de extensão não fica registrado? Não tem uma série de coisas? Então eu acho que tem coisas já, células aí já, que poderiam ser unificadas para dar um desfecho melhor nessas coisas. É uma sugestão também, não é? Nossa, Mesmo que isso leve algum tempo. Certamente eu não vou alcançar mais isso, porque daqui a 2 anos eu estou aposentado, mas pelo menos os outros que vêm aí atrás não têm tanto sofrimento quanto eu, nem perco dinheiro. Eu me compadeço com você, porque foi tão ruim, foi tão difícil fazer os papéis da progressão funcional, que eu só fiz uma vez. Ó, Estou atrasado até. não, e tem umas coisas. eu não sou tão desorganizado, eu pegava uma parte e colocava. Eu ia colocar nada. Não, olha, tem umas coisas. Quando eu terminei o doutorado, Garossi, que fui pedir ascensão, eu tinha 3 ascensões de adjunto acumuladas. Aí eu, por inexperiência, por não sei o quê, eu fiz um processo só, dividido por cada semestre, documentos por cada semestre. Aí eu tenho um processo só, tudo enquanto chegou, na CPPD, a CPPD disse, volta, desmembra o processo todinho, porque tem que ser um de cada vez, não sei o quê. Cara, isso é uma burocracia tão sacana. Desculpa a expressão, mas é essa mesmo. Porque se está lá tudo comprovado, por que eu tenho que entrar com um? Aí quando sai eu tenho que entrar com o outro. Aí o que eu fiz? Arranquei um pedaço do processo, arranquei o outro pedaço do processo, arranquei o outro. Aí tramitou. Quando chegou no final, aí eu peguei o outro pedaço do processo e sabe, para mim isso é uma burocracia burra, que não leva a nada. Dentro de uma universidade esse tipo de coisa não é possível que exista. Sabe? E aí parece que as pessoas que estão no nível decisório, definitivo, têm um prazer, um orgasmo de atrapalhar a vida dos outros ou então complicar a vida deles. Não é por aí. Eu acho que a legalidade tem que ser mantida, o processo democrático tem que ser mantido, mas o respeito ao profissional também. Isso é tudo auxílio, né? Eu só estou esperando aí. Tá. Mas aí. Peço para Edmilson falar com ele. Passa para Edmilson aí, tem uma emergência aí para resolver. Bem, em relação a isso aí, o problema da comissão aí tem um prazo de 60 dias para apresentar uma nota. E vou mandar a CH executar, se a composição é essa. É claro que o Conselho Geral, se não tiver consulta, eu peço para a CH organizar as eleições. É claro que a gente pode ser previsto, que a gente pode voltar a conversar sobre a composição, né? Professor Se for Edmilson. proposta e tal. Passa, isso aí então, para. Sim, pode passar. Para Edmilson falar com Eu vou ele. transferir a ligação que eu não consigo. Eu doutor auxílio. Bem, aí teria mais 2 ou 3 pontos Eu que eu acho que talvez não demore tanto, seja mais. Primeiro, essa questão do calendário acadêmico, né? Foi feito uma iniciativa da Pró-Reitoria
princesa, algumas reuniões com os representantes das entidades, tinha uma proposta inicial de calendário, salvo algum equívoco da minha parte, terminou sendo publicado para o calendário 2014-2, a proposta que tem sido apresentada para a discussão para reunir com as entidades que se colocaram, salvo algum equívoco da minha parte, de um modo geral, contrário a alguns pontos que estavam naquela proposta. No caso da UCG, a gente deixou claro a nossa posição, uma posição flexível com relação a sempre os outros aspectos do calendário, mas pelo menos assegurar-se os 30 dias de férias no mês de janeiro. Os outros 15 dias poderia ser entre um período e o outro, seria negociado, até porque, mesmo depois, logo daquela greve prolongada e tal, quer dizer, para um período imediatamente posterior, se assegurou lá os 30 dias, no mês de janeiro. 30 ou pouco menos do que isso e tal. Não me lembro no caso, mas pelo menos em torno dos 30 dias. E, para surpresa, nesse ponto, né, a proposta que tem sendo publicado é essa proposta inicial, que reduzia as férias em janeiro, com o retorno às aulas de 19 de janeiro, se não me engano, e a gente colocava que isso não resolveria o problema do calendário. Nós não fechamos 2015 com os períodos letivos correspondentes ao ano civil, com os 30 dias não fecha, e aí reduzindo as férias também não fecha, porque o restante das férias elas têm que ser lançadas dentro do mesmo exercício. Então, é só transferir um problema. A fragmentação, a divisão do calendário, ela tem aspecto que é prejudicial ao processo, né? Ensino-aprendizagem, mas não tem muito o que fazer com relação a isso, porque de qualquer maneira haveria a fragmentação do calendário, com a corrupção, né? Em janeiro, período de carnaval, e posteriormente com o lançamento do restante das férias. Você vai ter problema com relação a isso. Mas também, basicamente, esse terminou também sendo um posicionamento, salvo engano da minha parte, por parte também dos estudantes, porque no mês de janeiro, uma parte significativa dos estudantes, não só aqui no campo de Campina Grande, mas e principalmente os fora de sede, tem um problema do transporte. Se desloca de outra cidade, depende do transporte viabilizado pelo município, pelo estado, mais do município, que tem problema no período de janeiro. Para alguns estudantes, quanto mais cedo ter acesso às aulas, né, para finalizar os períodos, melhor. Mas se para uma parte você tem esse problema que da impossibilidade ou dificuldade de transporte, período, exatamente final de ano, período de janeiro, e que coincide também com as férias da educação básica, né? Termina tendo uma dificuldade aí de transporte. Então foram esses elementos que a gente tinha colocado nessa discussão, e a própria decisão, a reivindicação da categoria, a decisão de assembleia de trabalhar a questão do calendário com os 30 dias de férias no mês de janeiro. Eu acho que aí tem relação com outro ponto que a gente levanta, que é das férias docentes, né? Que ela tem que estar planejada para o período de recesso ou de férias escolares. Que a gente não entende o calendário. Eu entendo, pessoal, eu não estou de forma nenhuma em função de emitir uma avaliação de juízo sobre a greve, os movimentos. Se eu estivesse na Assembleia da minha categoria e fizesse uma greve 3 vezes, eu começava a aula no outro dia, se fosse dia letivo. Eu proporia, começar mesmo, proporia.
Vamos começar amanhã. Eu não me sentiria à vontade de eu ir nessa, né? Porque agora eu sou reitor não. Né? Porque se eu fosse para a minha assembleia da minha categoria, se fizesse uma greve de 3 meses, dizia para que férias? E não é entendendo que greve é férias, não é entendendo que deve repartir o prejuízo. Deve repartir o transtorno. Prejuízo não, o transtorno. Greve é a suspensão de rotina. E transtorna a vida de todo mundo, de professores, de servidores, transtorna a vida das pessoas. Eu proponho um calendário em que se recompusesse o mais rapidamente possível. Esse é um princípio que eu tenho, um calendário. Mas claro, aí essa avaliação Sim, depende mas de você. isso é um elemento que também fez parte da discussão. Tanto que aqui foi, primeiro, aquela tentativa de saída unificada da greve. Então teve algumas diferenças de uma universidade para outra com relação à data. Aqui, acho que foi a questão de alguns dias, né, para a retomada das aulas, mas a história das férias foi também considerando essa própria situação de parte significativa dos estudantes. Não adiantaria, por exemplo, de estabelecer o calendário durante todo o mês de janeiro, naquele momento, né, todo mês de janeiro, se você prejudicaria uma parte significativa dos estudantes. Uma outra coisa, por exemplo, uma instituição no Rio de Janeiro, no centro, né, embora tenha muita gente de fora da universidade, no caso da UFRJ, mas é um quadro um pouco diferente daqui. Esse elemento é muito importante. Então, foi também considerando isso. É claro que tem o ponto, né, da categoria, porque assim, o professor, pensando individualmente, vai querer as férias que coincidam também. Se tem filho, se tem lá e tal, claro, é uma entrada no mérito. Eu também concordo que deveria haver um sacrifício por parte da categoria, mas eu acho que também teria que considerar esses outros elementos, porque aí o sacrifício, entre aspas, não traria também diminuiria os prejuízos. A minha posição pessoal eu abriria mão das férias, essa é a minha posição pessoal. Agora não é a minha posição pessoal que está colocada aqui, porque esse calendário acadêmico não foi pessoal. Assim que eu entrei na pró-reitoria, já havia uma discussão naquele momento sobre o calendário do ano passado e havia um acordo sobre preservar as férias, o que foi feito. E eu entendi para o calendário seguinte que era necessário preservar as férias. Então 45 dias de férias era o que deveria ser garantido depois, sem problema nenhum. Eu consultei durante quase um mês, um pouco mais de um mês, as entidades todas. Fiz uma reunião inicial com a DUF e o Sintesp. Eu convidei todas as entidades mesmo, mas compareceram a DUF, Sintesp e o DCE. Naquele momento, o Sintesp para ele era indiferente como ia começar as aulas. Irelândia, naquele momento, representando o DCE, indicava que a posição dos professores provavelmente seria por janeiro contínuo de férias, mas que ainda não havia tido uma discussão dentro da DUF, ele ia levar esse assunto, e o DCE não tinha posição ainda e parecia dividido. Houve uma segunda reunião em que a gente acabou conversando sobre um prazo, porque a gente tem que publicar o calendário em algum momento, certo? Em que havia um prazo para a gente receber as propostas oficiais das categorias. Eu não recebi a proposta da DUF, eu sei qual era a proposta da DUF. Já tinha sido apresentado, professor. Só uma correção. Eu só tinha pedido um documento. E a gente tinha combinado a data para o documento. Esse documento não chegou, mas eu sabia qual era a decisão da DUF. O DCE tinha pedido esse prazo justamente para que conseguisse fazer decisões, e para isso eu estendi o prazo 2 semanas do período letivo, para eles terem tempo de ir aos campos. Passou esse prazo e não houve documento nenhum. Na semana seguinte,
fui procurado dizendo que ia ser procurado para entrega no documento. E também não fui. E aí foi passando, aí no início do mês eu resolvi que a gente tem que fazer o calendário. Quais foram os critérios utilizados para a construção do calendário? A gente tem uma defasagem grande com o calendário civil e agora a gente já tem uma defasagem grande com o calendário de outras instituições que também estavam em greve. Então a gente começa a viver uma situação mais difícil, porque enquanto o calendário de todas as IFES é próximo, a gente tem essencialmente o fluxo de alunos, principalmente de entrada e saída, está associado com o calendário da IFES. Os alunos já entenderam que as instituições fazem greve ou tem qualquer outro motivo e não tem um calendário certo. Os alunos sabem disso quando eles vão ingressar na universidade. Agora, eles não sabem que tem 1000 calendários. Então, todos os calendários das nossas vizinhas, o calendário do ProUni e o calendário do SISU têm influência em o que a gente recebe e o que sai dali. A partir do momento que a gente aderiu ao SISU, a gente passa a ter um calendário nacional unificado de ingresso. Quanto mais próximo a gente ficar do calendário das outras, menor é a quantidade de desvínculos que a gente vai ter antes do cadastramento, a desistência de cadastramento, porque essas pessoas se cadastram em outra universidade. Essa é a nossa realidade. Então, com essas duas pressões e com a pressão considerável de vários alunos pedindo para ter aula em janeiro em todos os campos, individualmente, não como entidade, recebendo e-mails pelo Fale Conosco da PRE, por meio da ouvidoria, ou procurando a reitoria ou no meu e-mail pessoal. Levando em consideração todos esses fatores, a gente resolveu tentar garantir um passo simbólico, que é garantir 2015-2, terminando no dia, acho que é dia 21 de dezembro de 2015. 2015-2, 45 dias de férias em 2015. Com os 40 dias de férias. Acho difícil. Mas, professor, só com uma correção. Na reunião, que foi no dia 25 de abril, nós expressamos a posição tirada em assembleia, que era a reivindicação de garantir os 30 dias de férias em janeiro. O Sintesp não esteve presente. Quem esteve presente nessa reunião foi o Jorge Luiz, do Sintesp. E os estudantes tinham com uma posição unificada, clara, com relação ao calendário, que na reunião seguinte eles solicitaram um prazo para eles realizarem a assembleia em diversos campos, né, para tirar um posicionamento. E segundo a própria DCE, nessas reuniões onde eles fizeram, eles terminaram afunilando com uma proposta que, de certa forma, também ia de encontro que já tinha sido apresentado pela DUFCG, que era das férias do dia 30, considerando, inclusive, esses pontos que eu levantei, a questão dos alunos, que tem maior grupo nos campos fora de sede, mas também aqui na sede. Agora, Barroso e o professor do Senado, eu tenho uma questão que eu até agora não entendi também. Um professor, não é? Depois de outros movimentos parentísticos que nós tivemos na história dessa universidade, a gente tentou reduzir, inclusive o professor Vicemário, com o proreitor de ensino, tentou se reduzir muito o período entre um período e outro. Se não me engano, me corrija, por favor, a gente teve período de ficar só 15 dias entre um e outro. E terminar um período de 15 dias, a gente já estava fazendo outro, era o período necessário fazer a matrícula, colação de grau e matrícula, e já tocava outro período. Eu não tenho percebido isso, por exemplo, um período muito elástico entre um e outro, né? E o que tem estendido muito. A gente vai fazer isso em 2015. Agora, pois é. Por favor, eu vou pedir a opinião. Deixa eu só terminar agora, me fala, que aí eu me calo e escuto vocês.
E a outra... desapreensão, urgência aqui, mas eu estou atento. Tá. E a outra questão que eu acho que é um desafio para essa universidade, que até agora não teve solução nenhuma, o professor Vicemário, durante 2 gestões como pró-reitor, não conseguiu resolver, o senhor já está com 2 anos de pró-reitor quase, né? E também não conseguiu resolver, e que não acho que não é um problema só seu, mas é um problema da universidade, e que foi colocado aqui, que eu acho que repercute também no calendário, que é o seguinte: quem que vai garantir que os prefeitos botam os ônibus para vir trazer os alunos em janeiro? É a mesma coisa. Quem é que garante que os prefeitos botam os ônibus para trazer os alunos agora durante a Copa? Estão sem aula. O dia que tem qualquer jogo aí, os prefeitos não estão botando os ônibus, não. Quem é que garante que os prefeitos vão botar os ônibus para cumprir o horário da universidade? Quem está determinando o horário dessa universidade à noite são os motoristas de ônibus. E isso aqui, inclusive, implica na carga horária. Faça soma, o senhor como pró-reitor, faça soma e verifique uma disciplina de 60 horas, tendo 3 aulas por semana, não é? Só vai dar 45 horas, porque você não consegue segurar o aluno mais do que 9h30 na sala de aula, porque o ônibus já está ali, ele vai embora, tá certo? Eu sei que é um problema externo da universidade, mas finda atingindo, a gente finda fazendo de conta que está dando uma carga horária de 60 horas, quando só dá 45. Não é? Qual a atitude que essa universidade já teve com os prefeitos circunvizinhos a Campina Grande, no sentido de tomar uma postura? Vai ser preciso uma denúncia do Ministério Público, para que o Ministério Público veja que a carga horária da noite não é cumprida? Sabe? A aula daqui é para ir até 22h10, porque a aula é de 50 minutos à noite. 9h30 você não consegue segurar mais aluno na sala de aula, você fica falando sozinho, porque 80, dependendo da turma, você chega a ter turma com 80% de aluno de fora. Aluno de Picuí, aluno de Equador, aluno de Assunção, de Serra Branca, que é a grande massa. Aí a questão é, como é que vai ficar as aulas em janeiro se nós não temos ônibus? Porque se tivesse o EPB, né, o EPB funcionando em janeiro, provavelmente os prefeitos seriam mais maleáveis a atender essa coisa. Agora, se não, a gente vai fazer de conta que a gente vai ter, por exemplo, 2 semanas de aula em janeiro ou 1 semana de aula em janeiro, ou vamos ter aula em janeiro para os alunos de Campina Grande e os de fora, porque inclusive durante o dia os de fora vêm porque tem ônibus de linha. Não é porque o prefeito mandou, é porque ele pega uma alternativa ali em Remígio, Esperança, Areia e vem para cá. E à noite eles não têm essa possibilidade, quer dizer, não é nem falta de vontade do aluno, é porque não tem a possibilidade, não tem uma alternativa que venha, que leve o cara para Picuí de noite depois da aula. Então, eu estou mostrando um problema concreto que eu gostaria, não é só porque é a DUF que está trazendo isso, é que nós, inclusive eu, o professor também, como é que a gente pode encaminhar a solução para isso? Quanto a só para perguntar um período, sobre quanto ao interstício entre um período e outro, para o aluno e para o professor parece grande, porque é quase um mês. Aí a gente diminuiu para 3 semanas. Em 2015 a gente vai diminuir para 2 semanas. Eu acho que 2 semanas é irresponsabilidade. E a gente vai trabalhar na irresponsabilidade. Porque a quantidade de tarefas que tem que ser executadas quando termina um período e quando começa outro é tão grande que nesse período a gente provavelmente vai estar sendo responsável. O número de processos entre um período e outro é de 150 processos por dia. Então a chance de ter erro é muito grande. Que tipo de processos acontecem? São processos importantes, que é o processo de aluno sendo desligado. Porque entre um período e outro você tem que dizer que o período mudou. Ao mudar o período, você está desligando o monte de aluno. Agora você desligou o monte de aluno porque o professor não colocou a nota. E o professor não coloca a nota. Aí começa a chegar processo de professor dizendo, por favor, implemente a nota. Que ele não foi reprovado, eu que não botei. Aí começa a chegar processo de professor dizendo, tire as faltas do aluno, porque ele não foi reprovado por falta. Que é claro que por favor, dê o jeito da vida do aluno. E é uma pilha. Junto desse tem processos sérios, processos importantes. Junto desse tem a matrícula, tem a oferta, tem a alocação de vagas, tem a colação de grau. Então fazer tudo isso em 15 dias
aliás, junto disso ainda está havendo o cadastramento do vestibular, o cadastramento do PSTV e das reopções. Fazer isso em 15 dias é ligeiramente irresponsável. A gente vai ter que ter um reforço de gente trabalhando em regime com hora extra para garantir que a coisa funcione. Agora, eu vi como funciona em 3 semanas. Em 3 semanas é um ritmo alucinante. A gente, a PRE, está fazendo a parte que é importante, a parte que ela acha que cabe, para garantir o menor tempo possível do calendário. Isso eu falei aqui e já falei para várias pessoas perguntaram, alunos perguntaram no Facebook. Eu elenquei a lista de processos que acontecem entre o último dia de aula e o primeiro dia de aula. Alguns alunos, no Facebook mesmo, nessas páginas, alguns alunos começaram a entender, um começou a falar para o outro, certo? Tem que fazer um esforço? Então vamos fazer esse esforço adicional e tentar conseguir conduzir as coisas da melhor forma possível. Para fazer isso, a gente vai ter que contar com a comunidade. A Pró-Reitoria não faz sozinho. A gente vai ter que explicar para todo mundo, principalmente para os coordenadores, para ajudar muito, para a gente chegar redondinho no dia de implantação de norma. Se não chegar redondinho, a gente vai ter problema. Isso com 15 dias. O Isamar viveu essa experiência, então certamente ele pode dizer o quão duro isso pode ser. Roberto, tem um fato interessante. Por exemplo, 2004-2002 só iniciou em 1º de fevereiro de 2005. Você já está com um período mesmo no ano seguinte. Mas de 5 a 8 não tinha nem reúne. De 2005 a 2008. Então 5 a 8 é nesse sentido, né? Estava com o Cuité ainda em Pombal, nem submeti ainda, né? Então o número de alunos também era menor. Se eu tenho muito menos de alunos, eu tenho esse problema. Está correto, tá? Então a gente, para deixar esse calendário em dia, a gente levou fez 9 períodos aliás, 9 períodos em 4 anos. Só que agora, então a gente saiu fatiando, né? Um período em cada ano, imagine, a gente conseguiu resolver o problema. Que é a preocupação de Elaine, né? São 45 de férias, que pode ser gozado até 2 anos, né? Até 2 anos. Teria uma pergunta. Durante o seu reitorado, esse interstício proposto pelo professor Barroso como um período responsável entre os ele foi observado? Foi, porque o número de alunos era menor, o número de vaga vestibular também era menor, então a gente usava os 15 dias, e o Beto confirmou isso, daria. Um mês, eu era professor. Era 15 dias a gente entre um período e outro. Eu me lembro que não tinha um mês entre um período e outro. Era 15 dias. E quem digitava as notas era a unidade. Era a secretaria. Era a secretaria. Era a secretária. E isso foi uma tarefa que foi botada para cada professor. Mas então cantar assim, né? Não estou reclamando, estou dizendo que tinha muito mais possibilidade de erro e de atraso, porque era uma pessoa, era Carla, por exemplo, fazendo na minha unidade, pegava de todos os professores, né, e alimentava o sistema. Hoje, quando eu termino o período letivo, eu pego minhas 4 turmas e eu mesmo alimento o sistema. Agora, talvez tivesse que ser um pouco mais duro com os professores, Barroso. Se os professores não cumprem os prazos, os horários, etc. É isso que eu ia colocar, viu, Zé Zé? Coordenador. É o seguinte, a gente recebia assim, todas as primeiras vias das notas, do diário em papel ainda. Isso. Eu vi professores aqui, tem, que só estavam média final, não estavam nem média parcial. Aí eu chamo a lei do menor esforço. E vem quando assim, eu pedi ao diário de classe a unidades, né, não tinha um registro de frequência. E nem tinha um registro de aula, coisa incompatível com a legislação, né? Sim. Então, se todo professor, ou quase todos, fizesse o dever de casa semanalmente, essa semana aqui, tivesse registrado na semana passada, a gente não tem esse problema não. Agora, tá aos olhos do chefe da unidade, ele verificar lá a percentagem hoje de quanto tem de registrado. E ele não faz isso. Você foi chefe de unidade acadêmica, não cobrava. Cobrava sim. Não, mas resolvia? Não resolvia. Eu, por exemplo, não registro. Não, só estou dizendo que tem. Só registro. Aí o que acontece? Por que dá muito tempo? Porque deixa tudo pro final. E quando deixa pro final, aí é mais fácil ter erro. É mais fácil ter erro. Porque naquela pressa, né, tem os prazos, coisas desse tipo.
Agora nós não temos mais 1.500 alunos entrando por ano, a gente tem hoje 4.800. Então o primeiro período é um período crítico, porque a gente tem 2/3 das vagas ofertadas. E tem o maior número de novo vestibular que os alunos fazem, né? Que tem que migrar, né? Analisar. Bem, tem várias situações. O que a gente, o Luciano fez agora há pouco, a gente tentou, com alguma lei de algum servidor, tentar reparar, né? É o esforço que a administração fez, né? Que a gente conta com o esforço também da comunidade. Não é isso mesmo? Então, pelo que eu vi do calendário, é possível, se a gente manter 15 dias entre um período e outro, em 2015, em dezembro, a gente está com o período 2015-2. Fechado. E eu tiro isso por uma razão muito simples. Em 2009, a gente iniciou unificado em 9 de março. Porque só em fevereiro de 2009 foi que Cajazeiras e Campina Grande concluiu 2008-2. O demais já tinha concluído em dezembro, né? Então foi possível que a gente colocou 15 dias, mas a gente não teve condição de fazer a colação de grau, que a gente terminou perto do Natal. Então a colação de grau foi estabelecida pelo diretor da sede, né? O demais deu que fazer em janeiro, para em fevereiro. Mas o que choveu de colação de grau antecipada, né? Na proreitoria, por conta de residência médica, né? Mestrado, doutorado, aquele negócio todo, não é mestrado, doutorado, mestrado, não foi fácil. Então a gente fez quase uma colação de grau em janeiro, né? Mesmo fatiada, para depois fazer a geral. E muito estudante, ele quer ir para a geral, que é um momento ímpar, né? Um momento de congraçamento. Eu queria participar desse momento aí, fiz questão, né? Outros não tinham como fazer, queria, mas no momento que você coloca antecipado, porque alguém exige um documento prévio, né? Você não pode ir para a colação de grau. Você pode até assisti-la, ou seja, assistir ao ato, né? Mas não pode estar lá, porque já ficou, é a escolha que você faz. Então, nesse sentido, eu vejo pelo calendário aqui, se a gente dá para terminar 2015-2 em 2015. Talvez não deva fazer a colação de grau em 15-2, né? As colações de grau vão ter que ser no período de aula. Que é coisa que as pessoas não gostam, eles querem a colação de grau entre períodos. Vai ter que ser assim, não tem jeito. Não vai ter que ser assim. Agora, isso é um esforço, né? Isso é um esforço. E é possível conceder os 45 de férias. É possível conceder os 45 de férias. Né? Talvez não consiga em todo o ano 2015, talvez 35 dias por aí, né? Mas para ficar 10 para janeiro de 2016, são 5 dias, dá para fazer, é possível. Eu acho que tem um elemento para gente ponderar de tudo isso é essa questão da frequência dos ônibus. Esse é um elemento para ponderar. Sim, é claro que você cobra da universidade um tipo de atribuição que a universidade não tem. Como obrigar o prefeito? A universidade pode oferecer a denúncia, a universidade pode ir para a instituição fazer a diplomacia, mas a gente não tem essa atribuição de botar o prefeito para colocar o ônibus, né? Essa atribuição não é da universidade. Extrapola a nossa capacidade de ação. Agora, de ação não, de atribuição. A gente pode oferecer denúncia, a gente pode fazer a diplomacia, não, senhor prefeito, vocês estão sendo prejudicados. O Mero, a gente não liga para você, o Mero está vendo aí desse agora. Eu vou finalizar só. Então é o seguinte, o que acontece com o Rebeca, eu conversei com muitos secretários e um ou outro prefeito. E o que eu fico estranho é o seguinte, se tem no EPB tem um carro, e se a Ana não tem, isso é uma coisa que eu nunca consegui engolir. Mas escutei já isso, né? Agora, por outro lado, deve-se deve preservar, os estudantes dão um jeito e vêm. Mas não pode ficar refém também disso não, querido. Você vai fazer esse calendário nunca. Nós vamos ficar sempre com o semestre atrasado. Outra, na época reclamavam muito, inclusive, isso é um ponto de vista, né? É que eu estou expressando, né? Mas você já está durante a minha fala, descontentamento, né? Eu não balancei não ouvi a sua cabeça quando você estava falando. Mas ficou descontente também com algumas coisas. Tá bom, tudo bem. Tá bom. Eu vou prosseguir. Então é o seguinte, muitas vezes naquela época dizia o seguinte, se é o PEC rede pública. Hoje não tem mais PEC rede pública. Desde 2007 não tem o seletivo. Então não é. E outro, o ônibus que trazia o pessoal do PEC trazia também o pessoal do vestibular. É o meio que conduz, né? Tanto indo como voltando. Não tem um separado por forma de acesso. Não tem separado. Né? Então isso é uma prática, né? Que lhe garante, quando a gente fazia prova no segundo horário, o pessoal fica. A não ser que eu termine cedo a prova, né? Mas quando tem aula, o pessoal não fica. Já observou isso? Vocês olham até aqui a prova, ele não entrega no veio para tirar uma nota baixa. O cara espera. Mas ninguém faz prova todo segundo horário, né? Todos os dias, né? Todo período, não tem como fazer, né? Porque se eu tivesse 30 dias de aula, seria 15 dias no segundo período, nem 15 dias no período horário, né? Então não tem como, mas é evidente que eu acho que é um momento de a gente fazer um esforço coletivo, né? Nem tanto para o mar, nem tanto para a terra, tá certo? Mas a gente tentar
vislumbrar como cenário uma meta a atingir em 2015, a conclusão do período de 2015-2. E só faz com esforço dessa natureza. E a gente conta com a cooperação de vocês. Terminei. Professor, Posso só. Eu acho que tem algumas coisas preocupantes aqui. Ó, se propõe fazer uma discussão com a comunidade, seja através de instância, entidades e tal, e aí depois faz de conta que faz a discussão. Porque unilateralmente toma decisão e encaminha. Então, para que esse processo de discussão? Se a administração unilateralmente encaminha dentro da sua ótica. Embora muitas das questões levantadas aqui, do ponto de vista da administração, eu acho que tem que considerar, tem que ter um tempo mínimo, razoável, que pela própria estrutura, em termos de pessoal para dar conta de tudo isso, tem que se considerar. Mas também tem que ver o outro lado da questão, não só dos alunos, mas dos professores. Sem responsabilidade da administração, apertar o calendário desta forma, que tenha 15 dias no máximo entre um e o outro e prejudica as atividades do campo da administração, e o próprio pró-reitor assume que seria uma atitude irresponsável, de um nível de responsabilidade. Bem, tem que ver também do ponto de vista dos docentes. Você sai de um período, se todos não fazem isso, mas há parcelas significativas que têm responsabilidade que faz, que você não faz planejamento do próximo período. Então, se sair diretamente em uma semana, conclui as atividades e já está preparado para praticamente na semana seguinte ou 2 semanas implementar um outro curso, uma outra disciplina, acho que também tem que ter um tempo razoável entre um período e outro, além de todas essas questões que já foram levantadas aqui com relação a... Porque se tem que haver um esforço por parte da comunidade de entender, também por parte da administração. Não adianta, formalmente ou burocraticamente, instituir um calendário para fechar sem considerar essa realidade, nem a própria proposta de discussão feita pela administração. Então é um faz de conta que se estabelece um processo de discussão, de negociação com a comunidade, mas o que ela coloca não é considerada, é só um ponto de vista da administração. Não, com todo respeito, professor, mas é exatamente isso que aconteceu. Então não se ficar se prendendo a determinadas filigranas porque não foi a proposta por escrito encaminhada. Foi apresentada a proposta, já é de conhecimento, né? Eu acho que tem que haver um esforço, sim, da comunidade para resolver o problema do calendário, para ajustar. Entendo, do ponto de vista da administração, já fiz parte da administração da unidade acadêmica, e sei o problema no período de cadastramento, início do período, se ele está deslocado do ano civil, tem complicações, mas isso não é um problema só nosso aqui. Não vamos resolver, a meu ver, porque tem outros aspectos também que não estão sendo considerados. Por exemplo, a redução das férias em janeiro, a complementação do período de 45 dias de férias tem que ser no próprio exercício. Senão você cria um problema seguinte: como vai ficar parte para janeiro de 2016, como também vai compatibilizar para que em janeiro os professores tenham também um acesso à pecúnia do terço de férias, se não tiver mais de 15 dias de férias. Então esses são também elementos que têm que ser considerados. Ora, no momento, logo após a greve, que isso justificaria um sacrifício nesse ponto, a própria administração não tomou pé firme nesse ponto, não fez. E do ponto de vista dos docentes, se for por aí, a grande maioria vai privilegiar os 30 dias de férias. Um ou outro, dependendo da sua função, pode estar mais suscetível a abrir mão. Não vou fazer o sacrifício, não ter os 30 dias de férias, porque é um problema concreto, é um fato. E não é só olhar para cada um, para a sua
situação específica, mas sim para a própria realidade da universidade, que é multicampo, que parte desses alunos vão ter problemas sim com o transporte. Como está tendo agora também no período ali da Copa, os dias, o expediente é até meio-dia, no dia do jogo do Brasil. Mas esses alunos que dependem do transporte, eles nem têm, não tem. Então a gente faz de conta que está tudo dando aula. Está dando aula. Fernando, veja bem, primeiro não há nem no setor da administração uma predisposição para dizer que vamos contrariar uma obrigação. Não existe isso. Se a gente chama para conversar, quem quer partilhar preocupações e assimilar que a gente não alcançou, aliás, assimilar aquilo com que a gente concorda, criar um espaço para que a discussão revele algum ângulo que a gente não está percebendo, se compartilha para isso. Então não há, de forma essa predisposição de querer, vamos dizer, brincar. Mesmo porque, se você observar, todas as nossas proreitorias, né, nós não temos uma história de 50 anos como a UFPB ou outras universidades, né? Não ser universidade mais recente se passa pelo mesmo problema que o nosso. Mas nós temos uma situação de fato, nossas proreitorias todas estão infradimensionadas para o número de servidores, em relação aos servidores, necessárias atribuições das proreitorias. Quando a gente convidou isso, eu percebi na gestão de Thomson e ficou mais claro nessa gestão que tem 1 ano e 4 meses, senão você vai dizer que foi proreitor na gestão anterior. Eu convidei em fevereiro. Pois bem, eu disse para cada um dos titulares, o principal jogador é o proreitor. O proreitor não vai supervisionar, ele vai jogar, ser treinador, vai fazer tudo, porque nossas proreitores... Enfim, a gente não está, de forma nenhuma, não existe essa predisposição. A predisposição é compartilhar mesmo. Né? Veja que de janeiro, quer dizer, de 30 dias, ele está dando 19, quase 2 terços. Né? Agora, vocês colocam uma ponderação, que essa é importante, que é a dificuldade que os alunos teriam nesse período de transporte, por isso converter no faz de conta. É a ponderação que a gente deve ponderar e ver que peso essa ponderação vai ter para determinado estado ou não de alteração. E fico com essa preocupação de vocês. Fico com essa preocupação. Começar em breve. E aqui só diz que o cara, depois quando adquire sucesso, como o cara terminou o doutorado, diz, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, cara, quando é reitor, quer que todo mundo trabalhe, não é isso. Né? Eu sempre disse em sala de aula, meus alunos, eu nunca perdi uma noite de sono estudando. Nunca perdi um fim de semana estudando, nunca. Tudo eu fiz dentro do tempo normal. Então não é porque eu sou reitor que acho que todo mundo deve trabalhar às 14 anos que eu trabalho. Mas eu me lembro de Zé Carlos no leitor de Roraima, porque só a gente pode retomar, né? Zé Carlos é professor de Roraima e ele foi para a Coreia com atividade acadêmica, ele é da área de imunologia. E ele foi agendar uma próxima visita. Para agendar uma próxima visita, a Coreia, que daí é uns 6 meses, ele foi olhar o calendário. E a pessoa estava com ele, andava na reunião lá, né? Coreano, né? E ele disse que começou a olhar os feriados e coisa assim. Olha, isso aqui eu não posso, porque é feriado lá, é dificuldade de vir para aqui, assim, então, tem compromisso e tem 45 de férias. O cara olhou para ele e disse, quando é que vocês trabalham? Deixa eu parênteses. 40, sabe quando é que você... Eu não quero dizer 40 também, não. O 40 fazendo aqueles caras, né? Independente para a Nike, ganhando mão de obra de escravo. Não quero isso, não. O modelo 40. Mas que o nosso modelo é leniente, nós temos 45 de férias e, enfim, de normal sem greve, né? Sem greve. Tanto que todo mundo quer vender os 15, quer vender um terço e tal, né? Mas nós somos muito lenientes com relação a... Não pode mais. Os luxos agora, por exemplo, os jogos sempre nos 5, 6h30, à noite não tem aula. Os professores estão dando, eu sou um dos que estou dando aula à noite, vou ter dificuldade de fechar. Mas o Ministério determinou, né? Pois bem, mas vocês colocam 2 elementos importantes. Essa dificuldade dos alunos frequentarem, né? Aliás, um elemento importante subir na conversa. E outro aí, que a gente não pode trabalhar no limite, tem que trabalhar com uma margem de segurança, né? Para considerando esses elementos, vamos ponderar, ver se é possível a gente promover alguma mudança no calendário. A gente chama o mais rápido possível, né? Uma retoma. Mas deixa eu dar uma explicação, sobre os 2016. Se a gente atualiza o calendário
em 2015 com essa proposta, em 2015, 15.2, né? Está projetado para isso. Imaginemos que fique 10 dias remanescente para 2016. Imaginemos, tá bom? Estou dando uma simulação. Mas a gente só vai voltar às aulas de 2016 em 2016. Então eu posso ter 10 que está lá, né, já registrado, porque eu não posso deixar para registrar 2015 sem ser 2014, né? Mesmo colocar para 2015 que eu tenho até 2 anos, e posso colocar os 30 dias de 2016. Eu vou ter 40 dias, né? 10 de um ano, né? E 30 do outro. E não tem problema de um terço de pecuniário de 15 dias, nem tem em 2015, nem tem em 2016. Nesse aspecto não tem. Agora, teria se a gente tivesse que voltar às aulas em fevereiro de 2016. Porque aí, né, eu teria um tempo menor. E se, mesmo que fosse 10 dias, eu teria 20. Não teria problema também, né? Só teria se fosse 16 dias, 17 dias, ou 18 dias, está ainda remanescente, né? De 2015 para 2016, que daria na série de 2016 menos de 15 dias. Aí podia ter um problema, podia ter, mas não tem. E a gente já tem férias aqui, não sei se você lembra, com um calendário sintonizado, né? Acadêmico com o civil, e a gente ter 40 dias de férias e ficar só 5 dias de saldo para dezembro, né, do ano, porque a gente tem como fazer, né? Agora, o que tem problema, e é questão prática, e você tem razão quando diz a gente tem que às vezes apertar mais no nosso colega, né? É que o pessoal às vezes fica dormindo em berço pleno, não faz a oferta em dezembro, né, do ano anterior, né, para o primeiro período letivo do ano seguinte, né? Aí quer voltar ainda em fevereiro, faltando uma semana para a matrícula para fazer a oferta. Aí complica. Mas isso é um complicador pontual. Um outro que não faz, não é a maioria, compreende? O que a maioria faz, quando volta em uma semana dá para fazer algum ajuste, né? Mas está feito no sistema, compreende? Aí tem gente que deixa para lá. E quando diz, não deu tempo não, chega agora de férias e quer que eu faça? Mas você tem muito tempo para fazer antes, né? Mas é pontual, isso não é regra e coisa de exceção a gente não trata, né? Trata com regra. A maioria faz e deixa só para o ajuste. Isso não tem dificuldade para o pecuniário. Eu, assim, penso, corroboro, que a gente pode voltar a conversar, né? Assim, a gestão e no menor espaço tempo possível, né? Ver, Alândia. Sem encaminhamento, você chega nessa coisa, pondera dois elementos. Margem de segurança para a retomada do período em relação ao anterior, não tem para essa. Agora, qualquer alteração. E essa dificuldade existiu, consequentemente, qualquer dificuldade de ano para frente, né? E estender para o período de outro, não dá para terminar em 2015 ou 2022. Isso aí é patente, correto? Quer dizer, desculpa, José. Obrigado aí pelo espaço. Professor Edilson, eu penso que o professor que sai de uma greve corre para dar aula no outro dia, está movido por uma leitura política equivocada ou incompleta. Está movido por uma culpa de um professor consciente de seus interesses que foi para uma greve conscientemente, em vez de ir para a praia e foi trabalhar com as greves. Os professores não sentem culpa nenhuma, eles sentem consciência de seus interesses e de suas estratégias. Isso é uma questão. Uma outra questão qual é? Na sua fala ficou inteiramente de fora o rebatimento dentro das famílias dos professores, já que você quer ponderar apenas o ônus e a responsabilidade, que não existia. Eu fui professor aqui durante mais de 20 anos, e o interstício entre um período e outro típico era existia. E ao que eu sei, a universidade funcionou nesse período. Eu gostaria que o professor fosse ponderar também a questão das famílias que precisam viajar com seus filhos e compram com antecedência suas passagens, compram com antecedência suas hospedagens. É um convívio familiar que tem que ser levado. Eu penso que tem uma visão agora punitiva para o docente não é uma posição. A gente tem que levar em conta. O governo trabalha, eu não trabalho, eu sou professor. Os leis já estão assinados em categoria, uma greve longa, eu disse, eu tentaria minimizar os prejuízos compartilhadamente entre as três categorias.
Mas não, concordo que aí não deve ser movido por sentimento do público fazer greve. Quem está fazendo greve vai ter que voltar porque está culpado por fazer greve. Concordo que deve ponderar também, mas agora, esse é um elemento novo, né? Esse elemento aí da dificuldade com o transporte para a grande maioria, sobretudo. Mas na área de humanas, porque na área tecnológica, alguns alunos não têm esse problema. A maioria dos alunos de área tecnológica ou moram em Campina Grande ou são de outro estado. Você é de urno, né? Mas quando se trata de aluno de área de humanas, aí a demanda é bem essa é uma externa. questão que foi colocada e quando eu chamei as pessoas para conversar, é importante a gente conversar. Sim. Né? Porque você tem muitas ideias e você não é capaz de pensar tudo. Você tem que ouvir as pessoas. Não significa que você concorde ou nem que vai concordar. E essa foi uma questão que foi colocada que eu não tinha pensado em nenhum. E falei isso ali na primeira reunião. E eu estou aguardando até hoje dos alunos dizer, com respeito ao transporte, porque quem se transporta são eles, os seus alunos, não são os professores, são os alunos. Agora, nenhum aluno se manifestou com relação ao problema do transporte até hoje. Só professores. Pois é, porque o professor sempre dá a falta da aula, né, do aluno. Né? Por isso que ele está. Por mais que isso possa parecer burocrático, eu me lembro que eu tenho um colega meu que era ver completamente a burocracia. Uma vez chegou na minha sala que a chefe da família, eu era vice-diretor, a chefe da família, colocou tudo de falta dele, porque ele faltou tudo ali. Aí ele disse, rapaz, isso é uma coisa, disse Moraes, ele estava fazendo Moraes, burocracia pode nos atrapalhar. É só quem paga a gente do ponto de vista burocrático não é o reitor nem o vice. É lá, alguém tem que saber que você frequentou. Um papel pelo menos tem que ter. Quer dizer, pelo menos um papel, né, Beto? Tem que ter. Eu sei que burocracia, eu sei que esse exemplo que você falou ali, eu concordo que é o lado burro da burocracia, que o cara só faz ou para atrapalhar a vida dos outros ou para atrapalhar a vida dos milhões, a sua própria vida. Você tem que rasgar um processo em quatro, quando pode juntar tudo. Mas enfim, eu acho que por mais que ele deve eliminar a burocracia, algumas coisas devem ser formalizadas, né? Porque pode, calendário escolar pode dar problema ali. Tudo que é ordem, as pessoas entram na justiça em decorrência disso. Acho que, eu sei que houve uma negociação, é bom. Eu não vejo como burocrático uma entidade sindical ao discutir com a gestão, né, uma proposta, uma ideia formalizada. Não é burocrático isso. Acho que registra. Né? Agora é isso, que aí está se começando a discussão de dar uma analisada nessa demanda de vocês, que é integrado a janeiro, não é isso? Essa ponderação aí do transporte, né? E voltar a sentar para discutir, né? Tá certo? Não mandar espaço tempo possível, né? Porque já está no meio de aula já. Sim, Não. ok. Tudo bem. Tá bom? E com relação à CTPD, assim que eu receber comissão, vou ver se eu queria levar para o pleno da discussão antes de pedir para a SH fazer a eleição. Porque, na verdade, aí eu sou franco. A lei diz, a 2772, para que saísse uma comissão mais, vamos dizer assim... Representativa? Não, representativa, eu acho, com um caráter mais, assim, de execução de atividades, eu acho que daria para tirar no pleno. E no pleno estão, inclusive, os pares. A maioria lá são os pares. Mas se a gente traduz os pares só com uma eleição direta, né, a SH faz isso aí. Com vista da gente compor uma comissão, porque eleição com grau diferenciado de comprometimento. Né? E aí, mas enfim, isso é o risco que a democracia tem. Né? Eu queria levar para o pleno antes. Se não der tempo, levar para o pleno, quando, assim que essa comissão me apresentar essa formatação, eu peço para a SRH promover essa eleição da CPD. Isso realmente é urgente. E tinha uma última questão, que é, de repente, só colocar o problema. Um problema. Isso terminou também aparecendo nessa questão, por conta lá de uma situação particular lá do CG, que é ali do lado daquela central nova, né? Tem a fossa, que é ali, né? E aí depois ele ficou, não sei se qualquer... É fossa séptica, né? Porque não tem fossa, só passar. Os prédios novos... Os prédios estão interligados já à rede de esgoto. Né? Não.
não era a informação que foi repassada aí. Sim. Não sei também qual o grau de Então a gente pode verificar isso tecnicamente. garantir isso aí. Informação Os da prédios prefeitura, novos sim. todos teriam fossas que garantam. Né, Inclusive fossa aquele- séptica, só fossa de passagem. Ponto de passagem. É. Sim. Mas segundo a SEDAI, Segundo o quê? Cajepa. Cajepa. É toda vez que eu lembro. Não. Sim, mas tá Essa bom. que já faz 12 anos que eu sei. Mas vamos verificar isso, né? É a informação que eu tenho. Então deixa eu dar A SEDAI informação para ele. fica Não, tá certo. subconsciente. Então deixa eu dar informação para ele. Posso? Isso é no bloco BG. Deixa eu dar informação. Sim. Não sei se já foram, não sei se eles são sócios nossos, mas Eu sou. ali perto daquele pé de bambu tem uma fossa séptica da nossa entidade que recebe os detritos. Né? E ela tem enchido constantemente. E a gente tem chamado o carro para sugar, tirar e tal. E a gente acha que não é justo sair uma fossa na frente da DUF, mijo, fedentina. Eu não concordo com isso. E também acho que isso é responsabilidade da DUF, né? Não quer trazer despesa para a universidade. Então eu, como diretor social, eu disse, eu vou resolver esse negócio definitivamente. Primeiro, na gestão anterior, eu tinha falado com o Donatos a possibilidade de a gente ligar, fazer uma ligação para a fossa, para você disse de passagem. A dona disse, tá. Aí eu chamei a Cajepa. A Cajepa veio aqui, deu, olha, eu queria que você verificasse a possibilidade técnica de a gente fazer a ligação da DUF à rede de esgoto pública. Aí eu disse, beleza. Veio lá, tá 1.300 metros. Ou seja, uma rede de esgoto que vem do Monte Santo, que passa daqui dentro da universidade, e que, mesmo ali naquela baixa ali, depois do desenho, onde era desenho industrial, ela faz a ligação com a tubulação que vem depois do outro lado da linha. Né? Aí ele foi e me mostrou, disse, professor, agora tem uma coisa aqui, ó. Aí ele foi e mostrou, sabe o prédio que era da matemática? A partir daquele prédio da matemática, na calçada, tem uma tubulação de 100, com caixas abertas, inclusive a céu aberto. Ele disse, olha, tá vendo aqui essa tubulação? Aí quando chega na rede de esgoto pública, aí tem uma rede de esgoto privada da universidade que despeja dentro do açude velho. Que não está ligado na rede de esgoto. Exatamente, vai despejar dentro do Bodocongó. Tá? Aí esse professor está vendo isso aqui, ó. Então não dá para você fazer essa ligação aqui, porque isso vai também despejar dentro do Bodocongó. Aí eu disse, então me faça o projeto ligando na rede de esgoto. Aí ele fez 300 metros. Chegou agora, foi um susto, R$47 mil a obra, certo? Para fazer essa ligação. Mas eu acho que a universidade tem o poder, como instituição, de solicitar esse tipo de serviço público, porque é uma instituição pública que pode solicitar, não é? Uma constatação lá, está correndo a céu aberto, não está ligado na rede de esgoto, tá certo? E eu estou dizendo, a fala não é minha, a fala é do engenheiro da Cajepa, do cara da Cajepa, que veio, olhou, verificou e disse, olha, tá aqui, essa aqui é a tubulação da Cajepa. Não é com Baracuí. Então eu acho que a gente iria... Que eu pedi a ele, a informações, todos os prédios que ele quer ligar na rede de coleta de esgoto. Eu não vou dizer que você faça isso porque você não tem tempo para fazer isso, mas peça para alguém andar naquela calçada. Quase todo sábado de manhã eu venho aqui. Pronto, então passa naquela calçada que vai do portão do BZ, logo quando você dá 10 metros tem a primeira boca de lobo na calçada, a céu aberto, que recebe os detritos daqueles banheiros lá, e corre a céu aberto com uma ligação para dentro do açude novo, do açude velho. Certo? Então eu acho que não é bem para a universidade, uma universidade que não tem um curso vinculado ao ambiente, questões ambientais, certo? Eu acho que a universidade tem condições de barganhar junto com o poder público a solução do problema, porque é uma instituição pública que tem peso. Eu chegar com uma dúvida e dizer assim, ó, eu queria que fizesse essa ligação, que deveria ser serviço público, eu vou pagar inclusive por esse serviço, porque a taxa de água... como um contrato incomodado com a instituição. A instituição, do jeito que liga o BG, liga a dúvida, não tem problema. Pois é, mas aí eu não queria fazer esse tipo de coisa, eu não queria fazer isso. Demanda para a universidade, demanda sair para a universidade, que a gente vai ver na prefeitura. É porque se realmente aquela fossa que tem lá fosse uma fossa de passagem, beleza. Mas eu não quero contribuir para mais um detrito jogado no meio ambiente, tá certo? Eu consultei o Carlão. A cidade joga aqui no eu sei, mas eu acho que não é recomendado para nós enquanto universidade fazer isso, né? Não, peraí. Tem que jogar em algum manancial, né? A menos que ela troca. Porque o sistema trata com 6 km, 8 km. Exato. E depois tem outro tratamento específico. Mas você conhece bem Carlão, que foi de engenharia civil. Eu chamei Carlão para consultá-lo sobre a solução lá. Esse perto não cave fossa. Porque ele até disse assim, muita gente chegou e disse assim, são esses bambus aí que entraram na fossa, interditou. Ele disse, pelo contrário, o bambu está sugando a água da fossa.
está ajudando. Então, mas não é admissível mais você fazer força. Não, tem que ser força, pode ser até força de passagem, mas não uma força para acumular ali. Então eu gostaria de contar com o apoio de vocês, se entender conjuntamente, a gente resolver isso para a universidade, para a gente, enfim. A gente é um prédio do interior da instituição. A gente tem a obrigação, na verdade, a gente, né? No interior da instituição, né? De deixar a tubulação com nossos recursos. Agora, fora, né, na calçada, que é pouco, é que a gente quer ter porque a gente paga o esgoto, né? Na conta. Eles mesmo, Vamos né? verificar, pode demandar isso aí que a gente Pode tecnicamente resolver. E a parte que compete a gente, não se preocupe a seja para interligar. sem problema nenhum. Porque é um prédio do interior da universidade, tem um contrato acomodado para isso. Quer dizer, tecnicamente com isso, se tem alguma gambiarra aí, aproveita já para Resolver. Agora, modesta parte, eu achei super faturado o negócio. Uma boca de lobo que custa 130 reais, o cara botou 900. Não, mas Aí, serviço o público, cara né? pensa que... Mas a dúvida está eu sou associado. Só para mais um outro, rapidamente também, tem aquele espaço que entre a do CG, Sintesp e aqueles dois blocos de aula, né, e a área de convivência, que é um espaço vazio que não foi atingido pela aquela reformulação, aquela obra ali, né? Tinha a ideia, por exemplo, ou em comum acordo com a administração da universidade, né, então a prefeitura, o Sintesp e tal, e ali talvez fazer em conjunto, tipo uma área que poderia ser com uma concha acústica, ali dá. que pudesse servir não só as duas entidades, mas aberta a essa comunidade. Eu melhoro a proposta, a gente pensou ali, nisso, mas pensou resolvendo o espaço do outro sindicato, o Sindasul. A dúvida pode abrigar para lançar o Sindasul, a gente tira dali, porque aí vai abrigar melhor aquele espaço ali. Não, mas esse espaço que a gente está falando é aquele onde fica as xerox. Bem, e aí talvez... Até chegar na nossa DUF. Inclusive, a gente chegou a falar com o Baracuí porque botaram um lixão lá e ele, pô, não tem É espaço, Edilson. É um Entre o espaço. bloco BD e BG, É. aí era vago. É E vago. aí, como agora tem as fotocopiadoras, né? Estão por ali Isso, agora, isso. chegando pertinho Isso. do limite de lá, do bloco BD, do limite assim. Tá certo? Agora tem um espaço entre esse limite e a DUF. Isso. Eu vou pedir para a Baracuí lá conversar com vocês. Que a gente poderia dar uma ambientalizada naquilo ali. E essa parte aí. Perfeito. E a ambientação. A gente pensa também naquela concha ambiental. Inclusive tem uma coisa. Precisa resolver o problema do sindicato. Tem uma coisa que eu não sei se vocês já tomaram conhecimento. O beco que ficou entre a DUF e o bloco novo que foi construído, está sendo um lugar para sexo e drogas e outros bichos. É porque ele fica meio reservado. Escondidinho, é o escondidinho da universidade.